Olá, eu sou o Michael, sou psicólogo, desenvolvedor e fundador da Psicodoc. Hoje eu vou mostrar como que nós vamos transcrever e resumir uma sessão com a ajuda da PsicoIA. O primeiro passo é acessar o registro documental do paciente. Vou acessar aqui desse Alexandre. Vou abrir a sessão que eu quero transcrever. Vou clicar nessa segunda aqui do dia 14, registrar sessão. E aqui eu já tenho o registro de sessão. Eu poderia digitar manualmente ou utilizar o recurso gravar e resumir com PsicoIA. Para isso eu vou clicar aqui e eu tenho 3 tipos de gravador. O gravador presencial, online e enviando o arquivo, que na verdade você sobe um arquivo que você tem gravado previamente. Eu vou exemplificar os 3. O primeiro passo é colocar quem que está presente na sessão além do psi. Geralmente é o paciente, então já vem aqui o paciente. Se for, por exemplo, a mãe do paciente, legal já colocar aqui, porque aí o resumo vai considerar que a mãe do paciente estava presente quando eu for se referenciar a ela. Vou deixar o presencial para o primeiro teste. E aqui eu vou escolher qual que é o modelo de resumo. Eu tenho em tópicos e parágrafo único. Vou clicar em tópicos mesmo, tenho algumas orientações e vou clicar em transcrever e resumir. Quando eu fizer isso, perceba que aqui já se abriu o microfone para eu poder gravar essa sessão e depois ela vai ser transcrita. Assim eu posso deixar durante a sessão toda, ou tem alguns psis que preferem, ao invés de gravar a sessão, relatar ela depois que ela aconteceu. Então, em 2, 3 minutinhos ali, quando a sessão acabou, você pode fazer esse processo que eu fiz aqui e contar como foi a sessão. Uma vez que você finalizar o relato ou a própria sessão, você clica em finalizar. Clicando em finalizar, ele já vai mostrar aqui que estamos resumindo a sessão e que você pode sair dessa tela enquanto processamos. Aqui você já percebe que ele já processou e já trouxe um resumo adequado aqui sobre o que a gente estava falando. Aqui, o psicólogo explicou ao paciente que ao iniciar o procedimento, o microfone é aberto para que a sessão possa ser gravada. É exatamente o que eu estou dizendo aqui para você. Posso clicar aqui embaixo em ver transcrição completa e aí eu vou ter acesso a tudo que foi falado nessa sessão. A gravação da sessão não fica disponível porque assim que ela é transcrita, ela é excluída. Então não fica mais nos nossos servidores. A transcrição completa, se você quiser excluir, é só clicar aqui em excluir e confirmar. Prontinho, agora ela não está mais em lugar nenhum. Aqui temos o resumo e ele é editável. Então eu posso clicar aqui e continuar a digitar o que eu quiser sobre esse resumo, ou até mesmo excluir isso que eu já fiz. Se eu excluir o resumo todo, ele some aqui, uma vez que não há mais resumo. E como eu excluí também a transcrição, ele não tem como gerar um novo resumo, porque a transcrição foi excluída, né? É importante sempre ter autorização do paciente antes de gravar a sessão. E para facilitar esse processo, nós colocamos um dos itens aqui nos contratos psicoterapêuticos, o termo de consentimento para gravação de sessão, que é um termo que você envia para o paciente, ele assina aqui pela Psicodoc mesmo, digitalmente, e aí você já está protegida de que você tem autorização desse paciente. Vou clicar aqui de novo e vou escolher outro tipo de gravador, agora o online. Cliquei no online, vou clicar em transcrever e resumir. Percebe que muda um pouquinho. Agora ele pergunta aqui, o que eu quero compartilhar com a Psicodoc? E aqui eu preciso compartilhar a janela que está a minha chamada. Então, se eu faço pelo Google Meet, primeiro eu abri o Google Meet, cliquei ali para iniciar a chamada, e aí sim eu venho aqui para gravar e escolho o Google Meet aqui. Mesma coisa pelo Zoom ou pela própria sala virtual do Psicodoc. Nesse caso, eu vou compartilhar essa guia aqui de um roleplay que tem no YouTube. Então, eu seleciono ela aqui e vou clicar em compartilhar. Ele já vai mudar aqui para sua tela, no caso do Google Meet, do Zoom ou da sala virtual da Psicodoc. E aí é só você fazer a sua sessão. Um ponto importante é que é interessante que você deixe o gravador em primeiro plano. Quando você muda aqui para a sala virtual, você não está com a Psicodoc em primeiro plano, ela está em segundo plano, ela está escondida aqui. Para esse exemplo, eu vou arrastar aqui, e só separar a minha janela para eu sempre ver a Psicodoc aqui do lado. Posso até deixar ela bem pequenininha, que o objetivo disso é só eu ver que o gravador está funcionando bem durante a sessão, além de ter o espaço aqui para mim continuar anotando, se eu quiser, e principalmente para o navegador não entender que você não está usando mais essa janela e encerrar essa gravação automaticamente. É muito importante deixar ela aqui do lado. Vou então começar esse vídeo aqui como se fosse uma sessão, vou deixar ele acontecer aqui durante alguns minutinhos e eu vou cortar o vídeo para mostrar para vocês. Eu deixei passar alguns minutos aqui para falar que um ponto importante é que a cada 5 minutos você recebe a transcrição parcial da sessão. Então já apareceu aqui, transcrição parcial da sessão. Por que isso acontece? Porque vai que tá problema na internet, no seu dispositivo, e o computador desliga, algo do tipo, você não vai perder a gravação toda que está sendo feita. A cada 5 minutos, a Psicodoc automaticamente já faz a transcrição para um posterior resumo, né? Então, no máximo que pode acontecer é você perder os últimos minutinhos ali em caso de queda de energia, de desligar o dispositivo, enfim.
Aqui eu posso expandir essa transcrição, deixa eu voltar minha tela maior aqui, ó, e observar o que foi falado nessa sessão. Então tudo que foi falado já está aqui dentro e ela continua sendo transcrita, né? Quando der 10 minutos, ela vai adicionar mais coisas aqui no final, tá bom? Quando eu finalizar essa gravação, aí sim eu posso clicar aqui em finalizar. Ele vai transcrever essa última parte que ficou e depois ele vai fazer o resumo de toda a transcrição. Aqui ele já fez o resumo, olha. Orientações técnicas sobre o uso, início da sessão, descrição das relações sociais e boatos, que é o que estava falando naquele roleplay. Aqui, mais uma vez, eu posso ver a transcrição completa, posso excluir. Se eu não gostei desse resumo, eu gostaria que ele fosse mais focado nessa influência social, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso solicitar um novo resumo aqui, ó, resumir novamente. Só que agora eu vou colocar um foco. Então eu quero que foque nessa influência social que o paciente traz. Vou clicar em resumir. Percebe que agora, boa parte do resumo vai estar focando nisso que eu coloquei ali, que é a influência social. Prontinho, ó. Contexto inicial, apresentação do paciente, percepção da influência social e boatos, reflexões sobre a influência de desenvolvimento pessoal, exemplo de situações de rejeição, aspectos técnicos da gravação, que eu acabei falando, né? Então ele trouxe aqui com mais esse foco. Eu poderia ter solicitado como parágrafo único, ao invés de tópicos. E aqui eu vou fazer para vocês verem como exemplo. Ao invés de ter esses tópicos, ele vai ter aqui um único parágrafo com um resumo mais sintetizado de fato. Aqui a gente pode conferir esse resumo, né? Esse resumo é considerado quando a gente for gerar uma evolução de caso. Então isso é muito legal para realmente não deixar passar nada ali do que o paciente está falando. Outras observações. Quando a gente vai gravar, eu vou colocar o presencial para exemplificar de novo, nós temos aqui as ondas de som, que é sempre importante você conferir se está captando o áudio, se ela se mexe, o microfone está captando. Nós temos aqui o microfone, então aqui eu seleciono outros microfones que estão conectados no meu dispositivo, se eu tiver mais de um. E eu tenho aqui o mic verdinho, que significa que o microfone está funcionando bem e está captando meu áudio, né? Caso ele não estivesse, por exemplo, eu vou propositalmente tirar ele aqui, ó. Prontinho, ele não está mais gravando. A gravação já parece que foi interrompida, porque o microfone não está mais funcionando, né? O motivo é isso daqui, ó, sem fontes ativas. Não tem nenhuma fonte de áudio, nem microfone, nenhuma aba, nem nada. Então, se eu quiser, eu posso continuar a transcrição. E aí ele pergunta se você quer liberar o microfone, como sempre, a primeira vez. É só permitir acessar o site. E aí o microfone já está funcionando. Se você tivesse feito com a aba, eu vou clicar aqui em online e vou selecionar aquela janela que a gente tem, né? Do roleplay. E olha que interessante. Ela está numa guia do Chrome, mas poderia ser uma janela, poderia ser uma tela inteira. Então é sempre importante ver onde está essa chamada. Se eu clico aqui e por acaso está desmarcado esse compartilhar também o áudio da guia, vou clicar em compartilhar, percebe que ele está gravando, o microfone está certo, ele está me captando, mas ele não está mais captando o áudio do vídeo, ó. Pode ser sua ideia. Por que será? Acho que é inveja. Ele não capta mais o vídeo porque a gente não liberou o áudio da aba. E ele até fala aqui, ó, deixa o vermelhinho e fala que não está sendo gravado. Então a gente pode clicar ali, ó, eu vou começar de novo a gravação aqui, ó. Transcrever e resumir, vou selecionar a aba e me certificar de que isso daqui está marcado. Geralmente quando a gente escolhe a janela e tela inteira, ele desmarca. Guia geralmente vem marcado, mas é sempre importante ser marcado. Vou clicar em compartilhar e prontinho, agora já está tudo certo, funcionando, gravando a sessão de fato. E aqui a gente já tem algumas sessões parciais. Porque se eu finalizo agora, ou se dá algum erro, ele também já faz essa transcrição parcial, mesmo que seja antes de 5 minutos. Vou finalizar e aqui ele já está resumindo a sessão. Se você falou muito pouco ou se você não gravou uma sessão de fato, ele vai aparecer isso daqui, ó. Conteúdo insuficiente para um resumo adequado. Porque tem pouca transcrição. Isso daqui não gera um resumo adequado para um resumo de sessão, tá? Então, se isso aparecer, porque foi pouco conteúdo, ou que você relatou, ou que você gravou. Vou mostrar algumas considerações aqui agora no manual da Psicodoc. Aqui tem algumas observações importantes, como a gravação fica armazenada apenas durante o tempo necessário para o Psicodoc gerar o resumo, e depois ela é excluída. É aquilo que eu falei. Ela não fica armazenada nos nossos servidores. Você pode gravar até 90 minutos. Após esse tempo, você pode iniciar novamente a gravação, e aí mais 90 minutos. O que isso significa? Coloquei aqui para gravar. A sessão durou 90 minutos, aí ele encerra automaticamente. Aí ele já vai gerar o resumo, já vai gerar a transcrição. Mas nada impede de você clicar de novo em gravar. Aí, esses 90 minutos adicionais que ele vai colocar, vai considerar também, vai ser somado aquilo que ele já tinha gravado. Então, a transcrição anterior com a transcrição dessa gravação nova. Então, apesar de ser em 90 minutos, você pode gravar mais que isso se for necessário. Você pode acompanhar o tempo de gravação
aqui, nesse reloginho que fica aqui dentro. Observe sempre as ondas de áudio se movimentarem. Se você perceber que elas estão paradas, é porque tem algum problema com o seu microfone. Caso o silêncio seja detectado por 30 segundos, uma mensagem vai aparecer e aí você avalia se o microfone parou ou se realmente é alguma questão ali da psicoterapia, algum silêncio, alguma coisa realmente real. No gravador tem aqueles dois rótulos, mic e tab. Mic é sobre o seu microfone, verdinho significa que está tudo certo, amarelo porque o microfone está inicializando e vermelho se alguma coisa estiver impedindo o acesso ao microfone. No tab, o vermelho significa que o áudio da aba não está sendo compartilhada, amarelo que o áudio está inicializando e verde que está sendo captado o áudio, está funcionando certinho. A gravação é salva a cada 5 minutos. Você pode gravar presencial e para isso você tem que ter autorização do paciente e tem que manter o dispositivo próximo dos participantes. Não adianta você colocar lá na mesa e ficar a vários metros de distância, porque aí o microfone não vai captar. O ideal é estar entre o paciente e o psi. E o gravador online, é importante ressaltar que está disponível apenas para navegadores baseados em Chromium, como o Google Chrome, Edge, no computador. Então não funciona no celular, não funciona no Safari, não funciona no Firefox. Precisa ser, e a gente recomenda o Google Chrome. Também colocamos aqui a orientação de obter autorização do paciente e de não esquecer de retornar para o Psicodoc, finalizando a gravação quando a sessão acabar. Aqui eu enfatizo da necessidade de compartilhar o áudio da guia para que essa gravação seja captada corretamente. E por último, o último tipo aqui é o arquivo. Esse arquivo, você pode enviar um arquivo que você gravou previamente. Então, se você gravou no seu dispositivo, no celular, no gravador nativo dele, e depois quer enviar o áudio para cá, você pode enviar sem problemas nenhum. Aqui no nosso manual, que você pode acessar clicando nesse interrogação aqui em cima, você tem os formatos. Pode ser tanto de áudio em todos esses formatos, quanto de vídeo nesses formatos aqui. É importante ressaltar que o arquivo tem que ter no máximo 500 MB de tamanho. Caso tenha dado algum problema e o seu dispositivo tenha desconectado ou tenha acontecido algo com a internet e não tenha concluído a gravação, ele não vai gerar o resumo automaticamente, ele só vai aparecer aqui a transcrição da sessão. E se ele aparecer aqui a transcrição da sessão, você já pode resumir. É só clicar aqui em gerar resumo. Você escolhe qual modelo você quer e clica em resumir novamente. Aí ele já vai gerar esse resumo adequado para você. E então você pode expandir, se quiser, novamente a transcrição. Caso você exclua todo o resumo, ele vai sumir o resumo e vai voltar aqui o botão de gerar resumo novamente, se você quiser. E claro, se você excluir, aí não tem mais possibilidade, você tem que fazer uma nova gravação. Algo importante. Se você gravou essa sessão 4, como a gente acabou de gravar, e não gerou o resumo, ou quer verificar depois, ou até mesmo quer voltar a gravar depois, quando você abre, ele vai abrir nesse formato aqui de pop-up. E o gravador não está disponível no pop-up, porque aqui é só para você visualizar o que aconteceu naquela sessão. Você até pode expandir aqui, gerar um resumo, gerenciar esse resumo, só que gravar é só no formato de aba. Então você tem que clicar aqui em abrir em aba, e aí sim aparece o botão gravar e resumir com PsicoIA. Uma vez que você está aqui, você pode clicar aqui em presencial, online, o arquivo e seguir conforme nós visualizamos anteriormente. Caso dê algum problema e essa mensagem fique por mais de 1 minuto, você pode clicar em cancelar e ver se existe aqui a transcrição. Se existir, significa que você tem um conteúdo para gerar o resumo, clica aqui e gera o resumo, ele vai ser gerado aqui atrás. Caso não apareça, significa que de fato o seu áudio não foi enviado para o Psicodoc. Pode ter sido por alguma instabilidade na internet, por exemplo. Geralmente isso não acontece, se acontecer, você vai conseguir visualizar através de algumas mensagens de erros que vão aparecer por aqui. Então esse é o gravador de sessão da Psicodoc, que te ajuda a priorizar o essencial naquele momento, que é ter a escuta ativa com o paciente, ter o acolhimento e aplicar as técnicas necessárias e recursos necessários ali durante a psicoterapia e deixar que a PsicoIA transcreva para você gerar um resumo depois e documentar o que aconteceu. Caso você tenha alguma dúvida, basta clicar aqui no botãozinho do suporte para agendar um treinamento ao vivo que acontece toda semana e tirar suas dúvidas com especialistas da Psicodoc.